Então, havendo um número regimental de vereadores invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Everaldo Oliveira Batista para proceder à leitura de um texto bíblico e solicito 1 minuto de silêncio para meditação. João, capítulo 16, versículo 32 e 33 diz assim: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, pessoal, então eu vou ler a ata da sessão anterior, a ata número 26, sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio, 17 de agosto de 2020. Posteriormente, o senhor presidente vereador Pedro Silvestre Percossi Vasquez, que convidou o vereador Everaldo Oliveira Batista para realizar a leitura de um texto bíblico, e logo em seguida solicitou 1 minuto de silêncio para meditação. Na sequência, o secretário realizou a leitura da ata número 25, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, deu-se início ao pinga-fogo e logo após deu-se início à votação das matérias constantes na pauta do dia, a qual foi nomeado o relator o vereador Everaldo Oliveira Batista. Às 18h30, nada mais havendo para deliberar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, agradeceu a presença de todos e, invocando a proteção de Deus, convocou aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se em dia, horário e local regimental. A sessão foi presidida pelo vereador Pedro Silvestre Percossi Vasquez, que foi secretariada pelo vereador Paulo Sérgio dos Santos e Silva, do que eu, vereador Paulo Sérgio Santos e Silva, secretário, mandei lavrar a ata que aprovada vai assinada por mim e pelo senhor presidente. Lido a ata, senhores vereadores. Então, colocamos a ata em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco a ata em votação. Os que aprovam permanecem como estão, os demais manifestem. Aprovada por unanimidade. Então, agora passamos a... Eu vou passar a ler as matérias que entraram, vão entrar na pauta hoje, projetos do Executivo. Presidente, não, só uma dúvida, agora tu vai ler as matérias que chegaram até o parlamento, é isso? Isso aí. Okay. Tá? Protocolo 0580. Eu vou ler toda a frente do projeto, tá? O projeto de lei número 34, de 14 de julho de 2020, altera o inciso 4º do artigo 32 da Lei Municipal número 3901, de 7 de outubro de 2014, e dá outras providências. O prefeito de Santo Antônio, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona o seguinte. Lei, artigo 1º, inciso 4º do artigo 32 da Lei Municipal 3901, de 7 de outubro de 2014, passará a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4º. O projeto de iluminação pública deve seguir as diretrizes e padronização estabelecidas pelo município e conter, no mínimo, um projeto de distribuição de energia e iluminação pública com lâmpadas de LED. Segundo, memorial descritivo e memorial de cálculo. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação,
municipal, prefeito Jacques Gonçalves Barbosa. Excelentíssimo senhor Pedro Vasquez, que é presidente do Poder Legislativo, mensagem 34 de 14 de julho de 2020. Senhor presidente, com a satisfação de cumprimentarmos a vossa senhoria, bem como os demais vereadores do Poder Legislativo, oportunidade em que estaremos encaminhando para apreciação e deliberação do projeto de lei que altera o inciso 4º do artigo 32 da Lei Municipal 3901, de 7 de outubro de 2014. Estão escutando direito aí? Sim. O presente projeto de lei objetiva é melhorar a visibilidade das pessoas, bem-estar e segurança, aprimorando a percepção de cor, forma e detalhes dos elementos constituintes do meio de observação, instalando luminárias específicas com tecnologia LED, as quais também proporcionam a diminuição do consumo de energia elétrica, bem como o aumento da sua vida útil, diminuindo assim os custos de manutenção. A tecnologia de LED, diodo emissor de luz, é um componente eletrônico semicondutor que utiliza a mesma tecnologia do chip do computador, responsável pela transformação de energia elétrica em luz, diferentemente das lâmpadas convencionais que incluem no seu processo a eliminação de gases, raios ultravioletas e consumo de filamentos metálicos, o que são componentes agressivos ao meio ambiente. A iluminação de LED possui uma potente intensidade luminosa com vida útil, podendo chegar a 50.000 horas de uso, manutenção reduzida e grande eficiência. A certeza da especial atenção dos senhores vereadores, a presente preposição, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, oportunidade em que renovamos nossa consideração e apreço. Atenciosamente, Jacques Gonçalves Barbosa. Protocolo número 581. Projeto de lei 46 de 19 de agosto de 2020. Altera o mapa de zoneamento anexo 1 da Lei Municipal número 3526, 27 de 2011, a qual institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Santo Ângelo e dá outras providências. O prefeito do município de Santo Ângelo usa as suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono o seguinte: lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a alterar o mapa de zoneamento anexo 1 da Lei Municipal 3526, de 27 de junho de 2011, em que a atual área de expansão urbana passará a ser enquadrada como área industrial com as seguintes medidas e confrontações. Uma área rural na forma irregular com área de 133 hectares, 51,63 hectares, 5.163 metros quadrados. Localizada na linha Picadinha, margem direita do Rio Juiz, zona rural do município de Santo Ângelo, com as seguintes confrontações e descrições. Inicia-se na descrição deste perímetro, no vértice 1, de coordenadas, longitude 54, 17, 39, 541, latitude 28, 19, 53, 221 e altitude 231,52 metros, situado no imóvel de Calegaro Irmãos Limitada. Deste segue confrontando com o referido imóvel com as seguintes azimitudes e distâncias. Aqui eu acho que não vai interessar para nós, porque a gente não entende. Então, na realidade, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Centro Administrativo José Alcibiades de Oliveira, 19 de agosto de 2020, Jacques Gonçalves Barbosa. Senhor presidente, Pedro Silvestre Precoce Vasquez, presidente do Poder Legislativo. O senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, encaminhamos para a apreciação e deliberação do projeto de lei que altera o mapa de zoneamento anexo 1 da Lei Municipal 3526, de 27 de junho de 2011, a qual institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Santo Ângelo e da outras providências. Tem por finalidade a alteração da zona em que a atual área de expansão urbana passará a ser enquadrada como área industrial. Entretanto, para que possa haver a implantação de indústrias nesta área, necessário fazer a alteração do plano diretor quanto ao zoneamento em face da inadequação das características do empreendimento a ser instalado
com a atual zona. Importante ressaltar que o bairro Laller está instalado o frigorífico Alegaro, atualmente a terceira maior empresa do município em valor adicionado na composição de retorno de ICMS. A indústria tem atualmente 480 empregados diretos e vai aumentar para 750 trabalhadores, os indiretos de 100 para 180 trabalhadores, com investimentos na ordem de 30 milhões de reais. A necessidade de uma segurança jurídica para os empreendedores, a fim de terem a empresa localizada em área industrial e não livre para que ali se instalem outras destinações que acabarão conflitando. Diante disso, a petição para que os 133 hectares sejam próprios para a área industrial, permitindo futuras expansões. Contando com a costumeira atenção dos senhores vereadores, as nossas proposições, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, renovando na oportunidade nossa consideração e apreço atenciosamente Jacques Gonçalves Barbosa, prefeito municipal. Bueno, está lido os projetos que começam a contar prazo, né? Senhor presidente, sei que não, recém o senhor está lendo aí, mas seria pertinente, né? Esse é um dos 3 projetos que está tramitando na Câmara, esse é um novo, né? E tem 2 tramitando que já foram feitos uma audiência pública, só lembrando aos demais colegas que já foram feitas uma audiência pública, daí tinha algumas alterações, que é quanto ao zoneamento, mudanças dentro do plano diretor. Eu acho que é importante os vereadores, sei que foi mandado para cada um, mas é um momento importante que estamos vivendo aí. Sim. Inclusive, será marcado duas novas audiências, onde a gente estará avisando os senhores vereadores e também gostaríamos da participação de todos. Então, vamos entrar na apreciação das matérias. Pois é, isso aí vai chamar como os vereadores? Agora, Paulão, a gente terá que fazer essas audiências públicas num lugar... Geralmente vai a parte de engenharia, mas não é de encher as coisas, mas de repente a gente vai ter que fazer audiências públicas até no Centro de Cultura. Tem outro item aí, que esse aí, nós já estamos dando poderes, aí já é permanente, se for aprovado esse projeto de hoje, né? Eu, a Dolar e o vereador Everaldo estavam nas audiências, mas daí os outros... Vamos deliberar em cima do projeto que tinha algumas conclusões e algumas definições que deveriam ser tratadas depois, posterior, e justamente não ficou para se definir numa outra audiência pública, né, Pedrão? Então, eu não sei esse projeto. Na realidade, Paulão, assim, deixa eu explicar para os senhores vereadores. Na realidade, foi feitas 2 audiências públicas, mas como tinha algumas alterações que teriam que ser feitas nos projetos, tá? E a gente, inclusive, no dia solicitou para que fossem só feitas as alterações nos projetos. Eu achei por melhor, até para nos dar mais segurança para os empresários e até para nós mesmos, o Executivo retirar os 2 projetos, fazer as alterações. Então, os projetos, as 2 audiências que aconteceram, não tem nenhum... ficaram sem valer, entendeu? Sem efeito. Sem efeito. Então, agora, a gente começará a dar novamente o início. Vamos fazer as 2 audiências novamente, Paulão. Então, não vai... na realidade, não vai ter problema nenhum quanto a todos nós vereadores. Não, justamente, é esse o meu questionamento, tá? Show de bola. Tá bom. Então, eu vou pedir uma questão de ordem, se vocês me permitirem, e vou ler a moção de apoio, se vocês me permitirem, para ver se nós colocamos essa moção ou não. Posso adiantar, presidente? Eu não vou deixar incluir, não. Tá, então... Tem que ser cumprido o regimento, tem que ser protocolado, tem que estar disponível para todo mundo. Eu acho que era bom ler, presidente. Presidente, nada impede de tu ler, entendeu? Porque quem está discordando é um vereador só. Uma questão de ordem. Então, moção de apoio ao pagamento dos salários dos trabalhadores grevistas da Rede Estadual de Educação. A Câmara Municipal de Santo Ângelo, através dos vereadores abaixo signados, vem, na forma regimental, apresentar a moção de apoio à reivindicação dos mais de 27 mil trabalhadores da Rede Estadual de Educação, cujos pontos foram cortados em razão da greve protagonizada pela categoria. Os profissionais, as e os profissionais pleiteiam a reversão
da medida imposta pelo governo do Estado, parados nas leis. Primeiro, após travar uma dura greve para defender os seus direitos e carreiras, os educadores gaúchos honraram o compromisso com as mais de 800 mil alunos que dependem da escola pública, recuperando as aulas devidas e concluindo o ano letivo de 2019. Prestaram, portanto, os serviços para os quais são nomeados e contratados. Não obstante, seus salários foram cortados como forma de retaliação ao movimento grevista. Efetivamente, esses educadores trabalharam de graça. Notória a categoria dos trabalhadores em educação já amargava antes da pandemia um imenso processo de empobrecimento, agravado pela recente perda de direitos. Em junho, contam-se 55 meses de salários atrasados e parcelados, por quase 6 anos, sem qualquer reposição salarial, acumulando perdas inflacionárias, servidores a 1/3 do poder aquisitivo desde novembro de 2014. Ademais, em abril, o governo definiu os critérios de adicionais percebidos por educadores e educadoras que trabalham em escolas de difícil acesso, em áreas periféricas ou com alta periculosidade, reduzindo proventos de 70% da categoria. Cabe aludir ao grave momento que atravessamos, que inclui despesas extras com a saúde, a evidência, a importância da renda dos servidores e servidoras para o sustento familiar em um período de crise e desemprego, bem como fazer girar o comércio e a economia local. Quarto, outrossim, esta é uma categoria que está trabalhando dobrado desde o início da pandemia, utilizando equipamentos pessoais e pagando internet com o próprio recurso para não deixar desassistidos os estudantes que dependem da escola pública, apesar dos salários cortados, defasados, atrasados e parcelados. Quinto, embora o mérito legal do desconto imposto pelo Executivo permaneça em litígio no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, as greves consequências urgem por uma solução célebre e compatível com a dimensão do problema. São famílias inteiras em situação de calamidade que perderam 30% de seus ganhos mensais desde janeiro e sem perspectivas de alívio financeiro. Trata-se de uma questão humanitária, sustentar a renda de quem já se encontra no limite de suas possibilidades é uma ameaça à vida destes trabalhadores e das trabalhadoras e seus dependentes. Sexto, solucionar este impasse e fazer cessar o sofrimento de quem educa. O povo gaúcho está em pleno alcance do governo estadual, bastando um gesto de boa vontade do chefe do Executivo. O pagamento sonegado aos e às educadoras pode ser realizado prontamente em folha suplementar, sem qualquer impacto adicional aos cofres públicos, vez que os gastos com a folha de pessoal já constavam na previsão orçamentária. Sétimo, reiteramos, as aulas divididas foram recuperadas. As aulas devidas foram recuperadas e, em meio a uma pandemia, é incabível a continuidade de uma medida meramente punitiva e politicamente motivada, caráter evidenciado pela declaração do governador que o corte serviria para desestimular a prática grevista. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Palácio Piratini, pleiteando uma reversão do corte do ponto e pagamento dos dias parados já recuperados pelos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação. Então, seria esta a moção, senhores vereadores. Então, presidente, só um alerta aqui, ó. Essa moção aí, ela foi protocolada no dia 7 de agosto, viu? Ela foi protocolada pelo CEPERS, então ela está na casa já faz uns dias, viu? Então, eu vou pedir uma inclusão dela para nós votar, porque quem é que assina ela, presidente? É o CEPERS? Na realidade, algum vereador tem que encampar essa moção, né? Porque o CEPERS não é parte legítima. Sim, mas quem fez o documento foi o CEPERS. Foi o CEPERS. Tá. Então, no caso, todos nós assinaríamos juntos. Quem que não quiser, não assina, né? Exato. Então, coloco em discussão a inclusão da moção na ordem do dia. Minha parte, tranquilo, presidente. Eu concordo também.
Podem se manifestar, senhores vereadores. Por mim também, tudo bem, presidente. Também isso aí. Acho tranquilo também, Pedrão. Para mim também é tranquilo. Sim, Pra depois mim, eu quero uma questão de ordem aí. de minha parte também. A minha Com- também, com- Então, presidente. tá. Então, como foi inclusa a moção de apoio ao CPERGS e aos professores e professoras, colocamos em votação. Quem aprova, permaneça como está, os demais manifestem. Aprovada a moção por unanimidade, com a assinatura de todos os vereadores para seja enviada ao governo e ao presidente da Assembleia Legislativa. Presidente, Pois não, vereador? uma questão de ordem só. O regimento interno, numa alteração que foi feita esse ano, prevê que a pauta seja disponibilizado 5 horas antes da sessão. Hoje, pela segunda vez consecutiva, a pauta estava disponível a 1h18, hoje ficou disponível. Então, eu vou fazer um alerta aqui, na próxima vez que isso acontecer, essa sessão vai ser invalidada. Ok, eu gostaria que o Thiago fizesse uma fala aí preliminar sobre o que aconteceu hoje. Eu já havia, na realidade, eu já havia passado para o vereador Lucas o que ocorreu, né? É que até o horário ali que a gente estava verificando, não havia requerimento nem pedido de informação para incluir na pauta, né? Então, só por isso que não foi divulgado antes, né? Eu estava acompanhando. Aí, por sorte ali, acho que mais ou menos perto do meio-dia, que o vereador Nolasco protocolou o requerimento que está na pauta hoje, né? Então, só foi por esse motivo, assim, mas compreendo, assim, as alegações do vereador Lucas, né? Mas aí cabe aos vereadores decidir se vão votar essas duas questões, né? Isso daí é uma questão... Não é os vereadores, é o regimento que diz que é 5 horas antes que tem que estar disponível, senão não tem pauta. Sim, mas Os daí vereadores cabe a um vereador emitir uma questão de ordem e o presidente acata ou não, né? Os vereadores decidem dentro daquilo que não está no regimento. Por mim, não é tem, isso que prevê. Na próxima sessão, se não houver pauta, não vai ser... Só daí cuidar o horário. Só cuidar o horário. A gente vai iniciar a sessão e se alguém se manifestar contrário, a gente encerra a sessão e faz outro dia. Porque nós somos entre 15 e até aquele momento ali não tinha entrado nenhuma pauta na hora do dia. Inclusive, temos agora um pedido de um requerimento e um projeto da vereadora Zilá também, que a vereadora solicitou à tarde, né, vereadora? Eu solicitei já segunda passada. Pedir para o... Pois é, aí me passaram agora à tarde, eu digo, não, para mim não tem problema, porque eu acho que tem algumas coisas que dá para a gente, mas tudo bem, Lucas. Assim será feito. A próxima vez que não tiver requerimento protocolado e a pauta da hora do dia não estiver à disposição até às 13 horas, eu abrirei a sessão e, posteriormente, com qualquer um dos senhores se opondo, a gente fará a sessão em outra oportunidade, não tem problema nenhum. Só cumprir o regimento, mas dá para presidente. incluir Só cumprir aí o regimento. Os vereadores... Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero O projeto da dona Zilá dá para incluir, se já foi pedido na semana passada, não tem por que não incluir. Tem um projeto do loteamento. Ela pede a inclusão do projeto. Já está na pauta ali, vereador Everaldo. Já está na pauta ali. Da vereadora Zilá já está na pauta. Vamos seguir aí Vereador, é uma questão de ordem. Vereador Paulão, questão de ordem. Eu só quero reportar que a gente realmente pensa nessas situações. A gente já abriu mão anteriormente, que era 48 horas, né? Que eram 2 dias. Então, ficou para 5 horas. Então, realmente, é pontual, é pertinente o questionamento do Lucas. Só que encerrar a sessão também tu não pode, porque nós mesmos pode deixar de fora as matérias, mas nós mesmos podemos colocar outros projetos de todos os vereadores, né? Outros projetos de lei. Então, eu acredito que encerrar a sessão sem invalidar ela é meio complicado, até porque na questão tem que pesar todos os outros vereadores, o posicionamento dos outros vereadores também. Embora eu acredito que a oposição do Lucas Lima seja de não colocar esses projetos em pauta na ordem do dia. É o meu entendimento, eu não sei se os senhores também têm essa percepção. Eu pediria ao presidente para nós seguir a pauta, presidente.
Tá, mas era isso que estava sendo discutido, né, Adolar? Então, verdade. Fica o meu posicionamento. Né? Concordo contigo, tu tá correto, Paulo. Só que nós temos que tocar a pauta agora, então. Então vamos lá. Então, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que abaixo assina vem, na presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte requerimento. O DMT e o CMT que estuda e viabilize a abertura do canteiro central para o retorno de veículos na Rua Salgado Filho, 5046, próxima à antiga sede da Cotriza. Justificativa. Solicitamos que seja atendido o nosso pedido, pois há um longo caminho para o próximo retorno de veículos nessa avenida, e assim dificulta para os motoristas terem mais agilidade no trânsito. Com a abertura do canteiro nesta localização solicitada, deixaria mais acessível o fluxo e retorno dos veículos. Sala de sessões, 24 de agosto de 2020, vereador Evandro Carlos Nolasco, bancada do PDT. Coloco em discussão... Senhor presidente. Sim. Esse pedido aí, senhor presidente, devido à comunidade ali, ter me procurado ali da parte do parque industrial e do residencial Terra Missões, quando o pessoal sai ali na Avenida Salgado Filho, descendo o Salgado Filho, sentido bairro Aliança, para fazer um retorno ali, o pessoal tem que andar mais ou menos 200 metros. Então, encaminhei esse pedido ao CT e o DMT para que estude e viabilize a possibilidade da abertura daquele trecho, que é um negócio simples ali e vai beneficiar muitas pessoas ali que transitam naquela localidade, presidente. Ok, eu também gostaria. Alguém mais quer usar a palavra? Presidente, ali só deixa eu entender. Vereador Everaldo Oliveira com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero falar, Pedro. Vereador Nolasco, ali só foi aberto ali na frente do Terra Missões, já foi aberto. Ali dá 150 metros até a frente da Cotriza. Vamos abrir, o senhor está pedindo mais um naquele meio ali, eu não... Isso aí, mais um naquele meio. Próprio Cotriza logo acima, ali está aquele novo loteamento, tem os moradores ali do lado esquerdo. Ok. Vereador Queiroz. Assim, ó, é pertinente a solicitação aí dos moradores que o vereador Nolasco apresentou, só que se nós aprovar hoje, deveremos aprovar, isso tem que ser encaminhado ao Conselho Municipal de Trânsito. Ali se trata de uma via rápida e aí você tem abertura de vários locais dos canteiros, pode dar problema. Então, para que o Departamento Municipal possa fazer qualquer intervenção, tem que ter aprovação do Conselho Municipal de Trânsito. Então, é só essa alerta que eu iria fazer, mas eu concordo com o vereador Nolasco. Quem mais quer usar a palavra? Pedrão, eu até a minha colocação era a mesma do Adolar, que tem que o Conselho de Trânsito aprovar. Então, embora nós possamos deliberar em cima do projeto, mas eu acredito que ali impossibilite também, por ser uma via rápida. E outra questão, que ao ingressar na pista de arrolamento ali, a fazer a conversão, a pessoa atrapalha o próprio trânsito ali, circula caminhões pesados, então ficaria, eu acho, meio difícil. Podemos aprovar sem problema nenhum, mas eu acho que é difícil até para o pessoal entender que deva ser aberto mais um grau ali, mais um retorno. Eu vou falar também. Então, eu não tenho nada contra a abertura ali. O Vano está pedindo para o CMT e para o DMT aqui, para os dois, mas eu acredito que ali, automaticamente, antes de abrir esse aí, já tem que providenciar uma lombada, alguma coisa ali, porque senão vai dar problema. É uma via rápida e geralmente eu passo nos domingos por ali e o pessoal bota o pé no fundo ali. Imagina uma pessoa saindo lá do residencial aquele, dá uma descuidada, mas tudo bem, eu sou favorável também, só que temos que fazer essa observação. Alguém mais? Então, ninguém mais querendo discutir, coloco em votação. Os que aprovam permanecem como estão, os demais manifestam. Aprovado por unanimidade.
Protocolo 0331, da vereadora Neila Zila Andes, do PP, que denomina a travessa Mário Prado Machado, a via pública no bairro Haller a ser aberta e doada pela família Prado Machado. Justificativa. O presente projeto de lei como objetivo prestar homenagem ao senhor Mário Prado Machado, pessoa de saudosa memória que foi, há mais de 30 anos atrás, o pioneiro em melhorias da comunidade do bairro Haller, levando com a ajuda do Poder Público Municipal da época, o primeiro posto da água a abastecer os moradores que não a tinham. Também foi este funcionário do Banco Brasil aqui do município, depois, durante muitos anos. A via em construção terá as dimensões oficiais, ou seja, 12 metros de largura, e será doada pela família do homenageado município. Solicito o apoio unânime dos nobres colegas vereadores na aprovação desse projeto como forma de reconhecimento e união desse poder em torno da merecida homenagem. Sala de sessões, vereadora Zila Andes. Coloco em discussão o projeto. Senhor presidente, me dá. Pois não, vereadora, pode falar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, exatamente o que tem no que o senhor presidente falou, essa é a família do Prado Machado. O Paulo e o Edson são proprietários dessa área e eles estão instituindo um loteamento. A mesma que possui mais de 100 metros quadrados, eles vão abrir uma travessa ali, uma rua, e gostariam de pôr o nome do saudoso Mário Prado Machado. Essa pessoa, como foi dito ali lido pelo presidente, um dos líderes do bairro Haller, então é uma merecida homenagem. Eu gostaria de pedir apoio a todos os vereadores para nós aprovarmos esse projeto. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Pedrão. Everaldo. Eu tenho só uma pergunta para a dona Zilá. Essa rua já foi feita a doação para a prefeitura? Já foi mapeado e feita a doação para a prefeitura? Já tem tem toda okay. A documentação no projeto, tem tudo que precisa, certidão de obra, tudo foi bem está tudo aqui, inclusive o mapa dessa rua. Está tudo na realidade, o que o vereador Everaldo perguntou é se já foi encaminhada a lei de doação da rua. Isso, tem que ter uma lei de doação para a prefeitura municipal. Não. Eu também quero fazer uma pergunta. Pois é, eu acho assim, eu tenho que ver juridicamente, dona Zilá. Eu acho que se não foi encaminhado a lei, não tem ainda como nomear o nome. Eu falei com o Geroni, segundo ele me disse, que pode já colocar o nome. Eu também quero fazer uma pergunta. Fala, Márcio. Com a palavra. Sim. Até nada contra colocar o nome, mas quando esses loteamentos colocam o nome nas ruas, é por interesse a abrir rua para um loteamento, né? Essas ruas que a gente aceita, que a gente aprova, elas têm infraestrutura já? Tem. A família vai colocar, a família vai fazer a infraestrutura e são mais ou menos 100 metros, é uma travessa que tem lá. É uma travessa na rua, se vocês tiver dúvida lá, é na rua Pinheiros, no bairro Haller. É mais ou menos 100 metros, então vai fazer, é uma travessa. Vereadora Zilá, eu não sei. É uma continuação, vereadora? Desculpa. Não, eles vão abrir essa rua. Vão abrir. Sim, é um loteamento. Eu gostaria de me situar o local, assim. Rua dos Pinheiros, no bairro Haller. Sim, depois tem a entrada da Rua Adolfo Calegaro, daí continua a frente. Não, eu acho que depois da escola. Depois da escola. Depois da escola entra à esquerda, e no loteamento novo que tem. Novo ali, onde a família Prado Machado. Paulão, assim, ó, é adiante do Calegaro a primeira rua que entra à esquerda, que vai para o loteamento Isolã também ali, ó. Aí ali já é do Prado, ali desde a avenida. Não, é a direita. Não, deixa eu explicar para vocês. A Rua Pinheiros não é ali. A Rua Pinheiros é assim, ó. É a primeira rua à esquerda.
É rua... Prado é onde tem a fonte d'água, né, Zila? Exatamente. É a esquerda, é a esquerda quem vai para bando lá do final da Aller, é a esquerda. A direita, não, Faganella, a direita. Não, quem sai, quem vem de lá para cá é a direita. Sim, quem entra é a esquerda. Depois da Ângelo Calegaro é a esquerda. Deixa eu falar uma coisa para os senhores vereadores aqui, que eu estou com o projeto na mão, aqui é assim. Deixa eu me localizar. Quando a gente avistar a entrada do Calegaro, entra à esquerda, tá? Só que o que acontece, ó? Eu não sei, eu vou perguntar para o Marco Aquino aqui, que é o nosso... o loteamento, ele está rabiscado, ele não está pronto. Não tem as ruas abertas ainda. Não, exatamente isso. Então, eu acho que a gente não pode dar nome de presidente. rua, não existe. Eu vou entrar, estou entrando aqui no site. Eu falei com o Jerônimo, ele disse que poderia. Eu me informei isso. Tem que haver pelo menos... Viu, presidente? Ô, presidente. Pois não. Maurício. Não, eu acho que tá havendo muitas dúvidas aí em questão do projeto, então eu peço vistas. Quem que está pedindo? Pediu vista. Ó, na realidade, ele não cabe mais vistas. Porque na verdade não é... Tu não faz parte da Comissão de Constituição e Justiça? Mas se tá algumas dúvidas aí, os vereadores, diversos vereadores estão com algumas dúvidas, talvez poderia deixar na casa e melhor analisar e votar ele na segunda-feira, porque acho que não muda nada, porque o projeto ainda está em andamento, por isso o meu questionamento, entende? Pode ser até, mas eu... porque se tem algumas dúvidas, não é por... da prefeitura, então... Viu, Zila? Deixa eu só concluir. Não é por nenhuma questão pessoal, longe disso, só porque há algumas dúvidas. Tem por quê? Não tem problema, eu acho que podemos votar na segunda, talvez volta a sessão presencial e fica mais fácil de manusear o projeto e ter um entendimento maior de todos. Mas só olhar, o projeto está na Câmara desde o dia 2 de... Peraí, 2 de... Está faltando documentação, Pedrão? Falta 1º de junho. Deixa eu ver. Faltando alguma documentação, vereador? Ele está faltando o memorial descritivo da rua e, na realidade, lá o Jeroni tem que... Não, mas isso aí não é... O Jeroni tem que dar um memorial descritivo. Pedrão, gostaria de uma parte. Quem? Pedrão. Felipe. Oi, Felipe. Está disponível a palavra, presidente? Não, eu só acho que assim, ó, para nós vereadores aprovarmos a denominação de um nome para uma rua, ela só passa a valer no momento que a área já está doada para o município, certo? Então, esse é o meu entendimento. Esse é o meu entendimento. Só deixa eu terminar meu raciocínio, vereadora. Tá. Então, no momento que os proprietários da área doar para o município a rua A, B, C, D, E, aí sim a gente poderá dar um nome como o projeto que a vereadora está propondo. Mas gostaria da consulta do nosso jurídico aí. Não tem como a gente nominar uma rua que não está nem de posse do município. Esse é o meu entendimento. Não sei se o presidente me dá a palavra. Palavra para o nosso nosso jurídico. Bom, vereadores, boa tarde aí. Estou acompanhando, estou verificando aqui no site os documentos realmente que instrui o projeto. E ele tem ali o projeto, a primeira página, né, que fica ordenada, atravessa Mário, a via localizada no bairro Ala, ser aberta e doada. Tem que fechar os microfones, os outros microfones, hein? Eu acho que está cortando. Tá me ouvindo? Está dando interferência. E agora? Marquinhos. Então, tá me ouvindo? Agora sim. Mas realmente o vereador Felipe tem razão, porque né, no texto e nos documentos ele consta que a área ainda vai ser doada pela família. Não houve uma lei ainda efetuando a doação, então infelizmente ainda tem que aguardar essa lei doando. Aí vai ter também um memorial descritivo lá do Jeroni, que não consta aqui, constando a rua B, enfim, ainda não existe essa rua, nem é ainda uma rua, né? É um pré. A vereadora está com uma ideia, se adiantou, assim, mas ela está correta, ela tem que manter, só que tem que vir primeiro a lei doando, e aí pode enviar esse projeto, fica na casa, por enquanto, não teria condições de apreciação hoje, né?
Então, deixa na casa até a segunda. Eu vou me informar bem sobre isso aqui, né? Isso, se a senhora puder falar com o Leoni, né? A doação, se está trancando na prefeitura, né? Se eles doaram, então é alguma coisa que falta agilidade lá dentro, né? Então, permanece na casa. Eu vou me informar isso amanhã já, tá? Ok, vereadora. Então, continuamos a sessão. Como a pauta é curta, alguém tem alguma coisa a falar, alguma solicitação, algum requerimento, alguma coisa para colocar em discussão ainda ou não? Acho que seria isso. Seria isso? Bueno. Para mim também, tá ok. Então, nada mais havendo para deliberar, invocando a proteção de Deus, encerro a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a qual será realizada em dia e local regimental. Se caso permanecer bandeira vermelha, estaremos novamente na virtual. Se caso voltar para a amarela, estaremos fazendo a nossa reunião presencial com as normas de segurança. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus.